Começando mais um Aldeia Cast, eu, Rodrigo Becker, meu amigo Marco Leite. Lembrando sempre que esse episódio tem o apoio aqui da Six, que cede o espaço para a gente gravar os nossos episódios, e da Prefeitura de Canoas. A qualificação do Hospital Universitário de Canoas está avançando. A Prefeitura de Canoas está trabalhando na qualificação da estrutura e ampliação do atendimento no Hospital Universitário. E as primeiras melhorias já estão sendo entregues. O hospital recebeu mais de 30 novos equipamentos e abriu mais de 7 salas de cirurgia. E o número de leitos vai dobrar até o final de 2026. Aqui, cuidar das pessoas é prioridade. A Prefeitura de Canoas está acontecendo, está avançando. Nosso convidado, Regicel Halbert, CEO da Exatron e vice-presidente de inovação aqui da Six também, né? A gente queria conversar contigo, Halbert, obrigado por ter vindo, para falar um pouquinho sobre o Inova, também sobre inovação, mas o Inova Canoas, o Six Canoas, que foi ali no Parque Shopping ali. Então eu já queria começar de cara te perguntando isso. Como é que tu viu o evento? O que tu achou que foi, assim? Vamos lá, então. Um prazer estar aqui, Rodrigo, Marco. Quinto evento já que a gente fez, né? O primeiro foi em abril de 2022, ali, pós-pandemia, né? Então foi um evento pequeno, com um palestrante. Aqui na casa mesmo, foi né? Aqui no salão principal da Six aqui. E esse evento foi legal, tio, que para nós é um quebra de paradigma, assim. E o que a gente está olhando e está vendo é colocar inovação na cidade de Canoas com uma abrangência onde não é mais só a Six. Aí. Então, depois a gente vai ter uma novidade para contar aí, que é a programação do próximo evento em 2027. Então, assim, nós tivemos 15 speakers, né, 12 palestras com temas variados, focados em inovação, focados em mostrar que, na verdade, a inovação ela é uma metodologia que tu pode aplicar dentro da empresa, que é um processo que tu desenvolve dentro da empresa. E que, na verdade, ele é composto de ideias de pessoas, né, que trazem revolução para dentro dos processos das empresas. Sim, e no dia a dia, né? Às vezes a gente tem uma cultura, eu penso nisso nas empresas assim, mais tradicionais em relação ao que tem agora, que era aquela dificuldade de tu inovar porque o cara criou um produto, por exemplo, que funciona, e aí ele quer vender aquilo porque ele está acostumado a fazer e tal. E a inovação meio que desconstrói isso, a ideia de que tu pode melhorar uma semana que vem o produto que tu lançou semana passada, ou mais adiante e tal, enfim. Eu acho que tem... Tu entende que tem muita resistência das empresas em fazer isso ainda, mesmo com tudo que a gente fala sobre inovação? Ou tu acha que essa coisa está andando mais lá? Eu vejo assim, ó, as empresas estão precisando inovar, porque o modelo de negócio que elas têm hoje não será um modelo campeão que vai ser daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos, né? E a inteligência artificial, ela vem para exponencializar isso e capacitar de uma forma muito rápida inovações em todas as áreas, em todos os segmentos e atividades que a gente tem, né? Dentro da empresa, no setor de serviço, comércio e indústria. E isso é a essência, mas existe uma necessidade de desmistificar inovação. Porque tem muita gente que entende assim, inovação tem muito a ver com tecnologia, né? Claro que as principais inovações que a gente tem vêm oriundas dos avanços tecnológicos que a gente tem. Mas não, a inovação pode ser uma forma diferente de apresentar um produto, né? De praticar um serviço, de buscar excelência no atendimento. E são coisas simples que muitas vezes não requer grandes investimentos, né? Sim. Mas sim de colocar a ideia no papel e ir melhorando à medida que a coisa vai evoluindo. E diante disso tudo que tu colocou aí, por exemplo, é o seguinte, eu tive a oportunidade de entrevistar logo depois disso, até trouxe a entrevista aqui para a gente discutir sobre isso. E tu fala em inovação, inovar é ousar também, né? Foi o que vocês fizeram, esse gigante desse evento aí. É um passo que é o seguinte, que para vocês foi uma coisa assim, ó, talvez fácil, mas aos olhos de quem foi, aquilo foi muito gigante, cara. Foi muito legal. Eu sei disso porque eu participei. Por exemplo, eu teve palestras sensacionais, sabe, de conhecimento, de humor, inclusive, que te transmite uma maneira de aprender de uma forma muito mais singela, muito mais gostosa, né? O próprio evento das mulheres que teve, Sim. que foi o que mais lotou o salão lá, né?
Esse tipo de coisa parece que vem para ficar em Canoas, né? Essa experiência vocês começaram a ter, né? Tu e a Patrícia, que participam desses summits de Gramado, em Porto Alegre, entendeu? Acho que vocês conseguiram captar a essência disso e trouxeram para Canoas. E eu não falo só de ti, da tua esposa, eu falo de toda a SICS, né? E agora, a partir disso, o prefeito esteve lá e disse que vai inserir isso dentro do calendário da cidade, né? Dá uma falada sobre isso para nós. Pois é importante que a gente tenha o compromisso também do ente público, né? Porque a cidade é um dos elos de inovar, de ter atração de empresas para desenvolvimento social e econômico daqui, né? Então, a própria fala do Ayrton, que se comprometeu, para nós é muito importante também. Uhum. E o Inova, que a gente está fazendo para o ano que vem, ele sai do ambiente da SICS, né? A gente começou o primeiro Inova com 200 pessoas, chegamos nesse 2026 aqui com cerca de 1.500 pessoas participando do evento em 2 dias, né? O nosso Inova sempre começava às 5, terminava às 20, 21. Era uma noite. Era uma noite. Então, assim, houve uma extensão muito maior que aquilo que a gente estava projetando inicialmente, né? Na verdade, tudo que a gente conseguiu fazer aqui a VP de eventos da SICS e toda a equipe da SICS está de parabéns, assim, porque foi um evento formatado dentro da entidade, né? E saindo para as regras que já não são da própria SICS, né? Mas sim no Parque Shopping lá, que tu tem que ter Sim, tem todo regras e atendimentos que tem que cumprir. Então, assim, para nós foi uma surpresa também, assim, dentro da visitação, do público que teve, das interações que nós tivemos, né? Nós tivemos cerca de 26 expositores ali também, mostrando o que cada empresa está inovando, né? E não eram só expositores da SICS, mas sim a gente abriu para expositores externos. E a mensagem que nós deixamos aqui na SICS, que é muito importante, que o Inova, que para o ano que vem será o Inova Summit, né? A gente tem um projeto muito maior deste que a gente fez em 2026, será um evento de inovação para a região metropolitana. Aqui a gente já não pensa só em fazer um evento para a própria cidade. E o que a gente viu lá? O ecossistema de inovação que a cidade tem, que é fervoroso e que a gente pouco conhece. Isso me chamou a atenção. Conhece pouco. Eu circulando ali, conversando com as empresas, eu assisti as palestras também. Até o primeiro dia eu comentei que eu cheguei cansado, assim. O cara ouve tantas coisas que fica, né? Fica meio... Mas assim, me chamou a atenção isso. Acho que a gente conhece pouco. E talvez ele só concentrado em Canoas seja insuficiente para levar para fora mesmo, dar visibilidade para isso para outras cidades, né? Eu acho que as cadeias produtivas entendem um pouco isso, mas a gente não enxergava tanto, né? Mas tu quer ver assim, ó, a SICS faz inovação, o CDL faz inovação, a FEComércio e assim por diante. Nós temos várias entidades que estão realizando eventos e inovações nos seus negócios. E a gente não conhece isso aí. E agora foi criado o ecossistema de inovação de Canoas, né? E isso é importante, que a gente começa a trazer tudo o que está se fazendo e aglutinar numa coisa maior, numa coisa só, mostrando o potencial que a cidade tem em termos de inovação, de desenvolvimento econômico e social. Quando o Guto fez a palestra dele, ele é um dos caras que promove o Summit em Gramado. Sim. Certo? Nós estamos no 4º ou no 5º, né? Lá, né? Eu acho que é mais, né? Eu acho que é 9º. Mas ele contou um pouco do histórico da Gramado é uma cidade turística que está todo mundo lá, né? As pessoas estão para a inovação lá, né? Eles estão à nossa frente há muito tempo, né? E o que acontece? Quando ele me disse que o Summit deles lá, o primeiro tinha 1.000 pessoas só. Quer dizer, Canoas, com a sua ousadia de levar lá para o Parque Shopping a coisa,
Num primeiro momento, já captou 1.500 presenças, pessoas que circularam. Eu acho até que foi mais, tá? Mas depois me disseram que o que conta é o passaporte, aquele, então eu acredito no público que a entidade deu. E hoje o Summit lá de Gramado está em 20 mil pessoas que comparecem, né? Como é que tu projeta isso para Canoas, assim? Agora, região metropolitana, né? Sim. Não só Canoas. Vamos lá. Então, assim, Inova Summit 2027, nós temos uma projeção, uma meta de no mínimo 3 mil pessoas. Então, é dobrar a capacidade de público que a gente fez esse ano. E o importante, como tu dissesse, Marco, assim, ó, de como os palestrantes, de uma forma muito simples e didática, quebraram e mostraram como é fácil fazer inovação e como tem, e dentro de um processo, de uma metodologia, se tu aplicar, isso depois fica recorrente dentro da empresa e se torna um processo. Né? Tu vais inovando constantemente. O que a gente via há uns anos atrás? A inovação, tu tinha um projeto, inovava nesse projeto, esse produto, o serviço, o atendimento ia para o mercado, e o mercado ficava ali 2, 3 anos com aquela proposta ali que foi inovativa, né, nesse momento, há 2, 3 anos atrás. Hoje não existe mais isso, a inovação se tornou cíclica. O que a IA está fazendo, né? Ela está nos trazendo tantos insights e possibilidades que tem uma abertura estratosférica de ixinovação, né? Possibilidade o tempo inteiro. Sim. A gente notou isso um pouco ali, por conta até dos expositores mesmo, né? Todo mundo trouxe uma novidade que é super recente. Não são coisas, olha, a gente fez isso aqui há 10 anos, pensando em mudar o mercado. Não, eles fizeram essa semana, no mês passado, coisas assim muito recentes. A ideia é ampliar também o número de expositores ali, qual é o plano para o ano que vem? Sim, de 26 agora, é tudo uma questão que nós estamos fazendo. Tem uma reunião agendada para terça que vem, após a reunião almoço da SIX, onde a gente vai fazer o levantamento do que foi o evento e já as projeções e começar a preparar o evento de 2027. Então, assim, 26 expositores, a gente tem uma limitação de espaço, então se a gente puder dobrar, melhor, né? Então, sim. Agora nós vamos trabalhar em layout e distribuição. Uhum. Vimos também que é preciso aumentar o número de cadeiras no palco principal ali, né? Porque acabou ficando pequeno e para um evento que a gente projeta para dobrar. Tinha o quê? 400 pessoas ali? Não, tinham 200 e poucas pessoas. No palco principal parecia maior. Parecia maior, mas tinha mais ou menos isso aí. E agora é esse desafio de preparar o Inova Summit de uma forma que a gente consolide daí realmente, não só mais para Canoas, que apesar de nós termos recebido visitantes de fora da cidade, o número percentual ainda foi pequeno. E para 2027, não, a gente quer agora trazer gente de fora, mostrar para a Secretaria de Inovação do Estado, para a Secretaria de Desenvolvimento do Estado também, e todo o ecossistema de inovação, de desenvolvimento e inovação do entorno aqui de Canoas, as cidades que a gente tem aí, que são parceiras, na verdade, né? A gente fala com o pessoal de Gravataí, de Cachoeirinha, de Nova Santa Rita. Vamos alongar isso aí para Guaíba, para Eldorado, e, enfim, Esteio, Sapucaí aqui, São Leopoldo. Nós estamos formatando aqui, né? Quando tu dissesse, como é que começa um Inova como Gramado, né? Com 1.000 pessoas, né? Daquele potencial que tem, e agora se transforma num evento de 20 mil pessoas. É verdade. E eu acho que ele também, com um evento maior, a gente também favorece outros ciclos econômicos ali, né? Porto Alegre a gente vê bem isso. Quando tem o Summit, né, South Summit ali em Porto Alegre, o que vem de turistas de fora, o cara vem para participar do evento, mas ele é um turista também, porque ele almoça, ele janta, ele passeia, ele faz coisas, enfim, se diverte na cidade. Gramado ganha, Serra ganha, né? Como é verão, litoral, acaba espirrando um pessoal também.
Canoas pode ser esse polo também, né? E isso é importante ele dizer aqui, tá? Porque a gente tem que estar preparado também para receber o nosso Sim. visitante, né? A gente não sei se eu chamaria de turista, né? Mas eu acho que sim. O cara faz É. turismo junto, mas É. ele vem para um evento, mas ele acaba Entendeu? sendo Como é que circulando, tá a né? vai estar a nossa estrutura, né? Ano que vem a gente tem aí 2 ou 3 hotéis razoáveis em Canoas, né? Mas não é muita coisa, né? A gente teria que convidados, né? Da gente ter uma estrutura para recebê-los, não acho? E Marco, assim, ó, eu costumo dizer como é que era Canoas antes do Parque Shopping, como é que é Canoas agora. O desenvolvimento que aquela região ali teve é uma coisa descomunal. Uhum. Então, assim, ó, o que é trazer um empreendimento daquele porte, que agora vai receber mais investimento ainda em infraestrutura, para uma cidade que antes nós não tínhamos aqui. Eu sou de Porto Alegre, mas hoje moro em Canoas, estou construindo em Canoas, já me considero um canoense. Então, assim, ó, nós não tínhamos aqui restaurantes, entretenimento, né? E a cidade começou a se apropriar daí com o Parque Shopping, trazendo clientes e, digamos assim, um turismo da cidade também, que é um turismo comercial apropriado pelo Parque Shopping, né? De trazer gente de todas as cidades aqui, cara. A gente recebe muita, acho que 30% das pessoas que vêm nos finais de semana não são de Canoas, são de Porto Alegre, de Cachoeirinha, e Gravataí. traz empreendimentos mesmo para fora do shopping. Quer dizer, o shopping se instalou ali, mas começou a ter restaurante nas proximidades, mais longe um pouco. A gente tem, se a gente pegar ali, o shopping está fazendo 9 anos, se não me engano, esse ano, novembro de 2017. Vai fazer 9 anos agora, tem 8 anos e uns quebrados. Se tu pegar tudo que abriu fora do shopping nesse período, tu vai ver que dobrou o número de estabelecimentos comerciais, né? Eu até fiz um levantamento, depois uma hora eu posso te contar. Eu vou dar um exemplo, eu moro perto do shopping ali, tá? Eu moro um pouco mais para cá, perto do Rondon, entre o shopping e o Capão ali. E meu imóvel, né, que antes valia X, hoje vale muito mais, entendeu? O shopping valorizou a minha Inclusive propriedade nisso. e o meu ambiente, né, ficou mais agradável, né? Eu tenho um parque que é o parque da minha casa, né, que alguns falam que foi destruído. Eu acho que ele foi modernizado, diferente da minha maneira de pensar. Eu me sinto feliz em sair da minha casa, ir a pé até o shopping e passar por dentro do parque. Tu fala do Capão do Corvo? Capão do Corvo, exatamente. Se nós formos olhar aqui, nem Porto Alegre tem um parque daquela magnitude ali. E o que a gente precisa fazer é trabalhar melhor eventos, né, dentro do parque, né? Isso é um ponto que eu vejo assim. Isso foi um retrocesso. Eu vou só te interromper, porque é o seguinte: quando o Capão ele foi renovado, né, com a estrutura do Parque Shopping, que forneceu aquela estrutura ali na frente do parque, nós tínhamos eventos, e isso foi morrendo. Não sei por quê. Eu acho que vontade política, do ente público, qualquer... Mas é uma questão de resgatar, assim, porque o que é importante para a população, né? E aquilo ali, o Capão do Corvo, é um ícone para a cidade aqui. Gente, é o nosso Central Park. Sim, exatamente. E é lindo aquilo ali, é prazeroso estar ali. A gente pode fazer várias atividades, ok? E é uma questão de reestruturar isso aí, voltar a trazer para a população o que aquele complexo todo ali tem de potencial para dar de volta para a população. E isso é legal de ver tu falando, porque só que o que o Inova muda o conceito de Canoas, né? Lógico que a gente está falando aqui, né, em qualidade de vida no parque, o turista que vai chegar, entendeu? Empreendimentos que vão na Canoas vai ter que se estruturar para receber essas pessoas, porque se a gente conseguir fazer isso no calendário, a tendência é que amanhã tenha 20 mil pessoas aqui. Sim. Entendeu? Eu falo disso num futuro muito próximo, não é de 10 anos, mas em 5, 4 anos, nós receber 20 mil pessoas aqui. E aí, Marco, aí nós vamos ter que fazer um local, porque hoje não temos. Canoas não tem isso. Pois é, então é exatamente isso que a gente tem, estrutura hoteleira, Sim. entendeu? Restaurantes nós não devemos nada para Porto Alegre, tá? Hoje a gente tem uma estrutura ótima aqui. Então o que falta para nós realmente é receber ainda pessoas para se hospedarem em Canoas, porque o cara vai vir para o Inova Canoas e vai se hospedar em Porto Alegre ou em outro lugar, porque nós não temos essa estrutura aqui. Mas tu quer ver, foi essa semana, eu não vou lembrar quem é
a empresa. Mas tem uma empresa de São Paulo que quando vem fazer eventos aqui em Porto Alegre, já está se hospedando em Canoas. Aqui no hotel ali do hub da saúde ali, né? Uhum, sim. Aquele hotel eu não me lembrava dele, realmente é um Então, hotel bom. que é um hotel O muito bom. Intercity ali. É, o Intercity. Então, assim, ó, já está começando a acontecer isso. Por quê? Porque Canoas é um hub de saída para qualquer lugar, né? Então, pô, se eu vou para Gramado e eu tiver que pernoitar, é melhor dormir em Canoas, que depois já pega a BR e segue o seu rumo, né? Sim, sim. Para Serra como um todo, né? Pertinho do aeroporto, né? 5 minutos. Muito. Nós tivemos a honra durante o período da enchente de ser o hub de aeroviário, né? Então, e dentro do próprio parque. Foi muito citado no Inova, né? Nós tivemos uma agência aeroportuária e os aviões decolando da nossa base aérea. Exatamente. Então, a gente salvou o Rio Grande do Sul naquela época. Marco, e isso é interessante, porque vou contar um fato da época da enchente aqui, mas eu acho que vale a pena registrar. Nós tínhamos o entrave da base aérea e a gente ficou aqui na SIX sabendo que não poderiam pousar aviões para trazer mercadoria ou para aviões comerciais de transporte de passageiro, porque eles não tinham capacidade, e claro, infraestrutura, como é lógico que uma base aérea não vai ter, para abastecer os aviões, né? E nós aqui da SIX encabeçamos de falar com a Refap, criamos o link com a Refap disponibilizou os carros-tanques e a gente conseguiu viabilizar que a base aérea operasse tanto para receber doações, como depois para passageiros. Né? Então, bacana isso aí. Eu não sabia disso. Eu também não sabia. Eu lembro quando avançou a conversa, assim. Mas eu lembro também da primeira vez ele dizer, não tem como, caso não tem como abastecer. O aeroporto recebe a gasolina de aviação por um duto, era subterrâneo, estava abaixo da água, não tinha nem condições de ter certeza que ele estava funcionando e tal, né? E aí na base aérea, a gente não tem como fazer. E depois começou a entrar as informações de que não, vai ter tudo. Eu lembro desses detalhes, mas não sabia que a SIX tinha intermediado essa conversa. A SIX encabeçou isso aí, daí a gente conseguiu falar com o Brigadeiro, com a Refap e tal, e criar um canal para que a coisa acontecesse, né? Então, assim, qual é a essência da administração, né? Eu digo assim, eu sou formado em administração. O meu negócio, gente, é resolver problemas, né? E também evitá-los, né? Para que não aconteça, né? De preferência, evitá-los. Mas esse tipo de coisa o Inova traz também, inserir a SIX um pouco mais junto do governo ou do poder do ente público que a gente chama, né? Vocês já mudaram algumas coisas aqui nessa recente diretoria do Daltro aí, tá? Que é a questão dos funcionários públicos que queriam trabalhar só um turno, né? E a SIX gestionou junto ao governo e conseguiu fazer com que voltassem a trabalhar o tempo integral. E também a parte desse estacionamento pago aqui no rotativo. Exatamente. O que é esse tipo de coisa? Eu achava a SIX meio fechada, tá? Agora tu me conta uma história de um tempo atrás que conseguiram combustível para os aviões chegarem em Canoas. Me conta um pouco dessa história da SIX e esse movimento de hoje está muito mais integrado ao governo do que aquela coisa mais afastada, mais fria, sabe? Que o eu digo assim, a Simples sempre teve... A SIX fala com todo mundo, fala com o governo, fala com as outras entidades, fala com a Câmara dos Deputados Estaduais, os vereadores. A gente sempre teve uma abertura muito grande, um diálogo muito grande com todos, né? O que aconteceu em alguns momentos, né? Durante o período da enchente, a gente não conseguiu ter uma comunicação muito grande com o ente público, né? E na verdade, assim, grande parte de quem estava fazendo, quem estava socorrendo, quem estava alojando, quem estava fazendo as refeições, né? Junto com o Rotary ali, e tudo tem uma ligação, Rotary, Lions, SIX, CDL, FEComércio, todas essas entidades têm um lado social
e político na questão de relacionamento. E o que está acontecendo agora? A gente está com uma abertura maior, né? Dentro de uma gestão que está nos ouvindo mais. Mas as cobranças, esse tipo de cobrança, o estacionamento rotativo, eu acho que fazem mais de 10 anos que não tem, se não me engano. Olha, se não faz 10 anos, está perto. Muito perto. Então, assim, e isso era uma demanda premente, que o CDL pedia, que a SIX pedia, né? Que a FEComércio, que todo mundo estava demandando, né? Para que os comerciantes tivessem giro dos seus negócios, né? Ali E agora a gente tem uma abertura maior. Eu acho que tudo é comunicação. Já há pouco a gente estava, né, Rodrigo, falando de comunicação e que às vezes tem uns entraves e a comunicação, quando tem uma ruptura, ela não vai acontecer. A gente não vai conseguir ter o resultado esperado. E agora a gente está tendo essa comunicação. E a SIX é muito... Quando aumentaram os impostos, né, a SIX se posicionou energicamente. Não, aumento de imposto a gente não quer, a gente quer ver diferente, quer uma proposta diferente. Por mais simples que seja, de menor a gestão. alíquota que seja, é um aumento em cima de algo que já é grande. Né? A gente teve num evento ontem junto, né, e viu exatamente esse tipo de cobrança, né? O cara da FEComércio fez uma palestra lá que meio que alertou, né, as coisas, e que a gente tem que ter uma posição, né? Aquela questão do aumento dos impostos, a SIX foi bem taxativa, foi para cima dos vereadores mesmo. Inclusive publicando a carinha deles, né? E não surtiu efeito naquela época, pelo menos se deixou cravável a opinião, né? A gente fez ações tanto no ente público executivo quanto no legislativo aqui também, né, na Câmara dos Vereadores ali. Então, mas tudo é uma construção que a gente tem que fazer, né? E ter diálogo, ter abertura para conversar. Eu acho que esse é o ponto importante, assim. E a SIX tem um elo, que é o Parceiros Voluntários, que é o elo social, daí o braço social, né? Que a gente tem o Formandos para o Futuro, tem outras ações sociais também que são desenvolvidas, mostrando a preocupação com a sociedade. É outro tema que a gente sempre está cobrando e debatendo, saúde, né? O quão importante isso é para a população, e que Canoas tem uma dificuldade de tornar esse problema resolvível, né? É uma construção. Eu acho que caminhos estão seguindo, a gente tem muita coisa a fazer ainda. É uma cidade que cresceu muito, né? E que, como todas as cidades que crescem muito, e a gente está falando isso aí em 15 anos, eu acho, né? Não mais que isso. Então, num prazo muito pequeno, nós vamos ter demandas de infraestrutura, de atendimento, que vão estar sempre correndo atrás daquilo que é necessário. E a gente isso tem falado, cada vez que converso sobre a cidade também, a gente teve uma pandemia que retrocedeu a nossa atividade econômica em 2005. Em 2020 a gente voltou a 2005. Na sequência teve uma crise econômica mundial, 2008 ali, uma primeira, uma segunda, depois em 21, 22. Depois teve 4 anos de afastamento de prefeito, vai e volta, isso dá uma travada assim, nas coisas que deviam andar mais rápido. Então a gente vem, e depois enchente, obviamente. 2024 é aquela enchente gigantesca ali que deixou metade da cidade embaixo d'água. Não é fácil se recuperar disso, né? Se tu não tem diálogo, uma conversa, um entendimento do que de fato é prioridade, a gente não avança na velocidade que precisa, né? Educação, tudo mais, falasse da saúde. Parece que gás na esse diálogo que sempre tem a ver com inovação, sempre tem a ver com fazer mais com menos, o quê? Eu me lembro que na pandemia eu participava das mesas junto com o executivo e tal, o secretário da saúde, o prefeito e todos os outros envolvidos, sim, secretarias que impactavam ali. E a gente tinha diálogo, a gente conseguia conversar. Então, assim, a indústria aqui em Canoas não fechou um dia. Né? Eu me lembro de Porto Alegre, como eu sou diretor regional da ABINE, né, que é a Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica,
A gente teve que intervir pela ABINE, porque o prefeito na época lá fechou as indústrias todas, e no meu setor, a indústria de base de eletrônica, ela é essencial para atendimento daquelas indústrias que não podiam parar, fármacos, alimentícia, né? Várias indústrias que a gente tinha. O impacto teria sido muito maior se a gente dúvida. não tivesse feito uma seleção rigorosa daquilo que precisava de fato parar e do que não dava, né? Mas o efeito econômico acabou sendo grande igual, né? Não, e depois a enchente também, né? Se nós formos olhar que em 2024 nós tivemos uma enchente pior, a nossa cidade foi a mais atingida aqui, e nós estamos em 2026. Quem de nós imaginaria que a gente iria conseguir ter essa recuperação tão rápida e em menos de 2 anos? Sim. Né? Isso é inovação, isso é gente que está aí, que trabalha, que faz, que está afim, entendeu? Eu estou preparando um conteúdo sobre isso até, investimentos pós-enchente, assim, né? E com todo mundo que está investindo agora, os caras têm dito isso, assim, olha, é uma grande aposta que a gente está fazendo, porque é difícil saber o que vai ser do tempo e tal, tudo. Mas todos surpresos em terem conseguido fazer isso em menos de 2 anos. Ou 2 anos, que agora fechou, né? Porque a maioria achava que ia levar 5, 10, 12 para voltar ao que tinha antes. Não, os caras estão conseguindo avançar, né? Tem botar muitas sequelas macarrão. ainda, mas olha, cara, agora surpreendeu. Força da população. E foi a união que a gente teve aqui em Canoas e outras regiões também, né? Não foi muito diferente. Eu acho que o gaúcho, quando tem um problema, ele esquece as diferenças, que isso é importante, e se une para resolver. E foi isso que aconteceu nas enchentes, na enchente que a gente teve. Sim, né? Tu tem notado, assim, que pelo menos assim, no meio da indústria, né? A gente está conseguindo alavancar após enchente? Ou ainda é uma tentativa de voltar ao que tínhamos? O que tu tem visto, assim? Muitas voltando, né? Empresas que foram muito afetadas, com uma dificuldade ainda de conseguir se restabelecer e voltar ao que era antes. Outra preocupação que a gente tem muito grande, né? Hoje a Selic, a taxa de juros está tão alta que qualquer investimento que tu venha fazer é um risco muito grande. Sim. Então, se a gente for olhar de fazer o investimento, aplicar no mercado financeiro, o cara não investe. Fica difícil tomar essa decisão ali. Sim. Mas em alguns momentos, como eu sou um otimista incorrigível, né, um positivista incorrigível, eu sempre lembro assim, que nos momentos de crise, onde tu conseguir se diferenciar, investir e seguir a tua meta, depois tu deslancha. E acho que recupera mais rápido quem investe primeiro também. Lembrando que esse episódio tem o apoio da SIX e da Prefeitura de Canoas. A qualificação do Hospital Universitário de Canoas está avançando. A Prefeitura de Canoas está trabalhando na qualificação da estrutura e ampliação do atendimento no Hospital Universitário. E as primeiras melhorias já estão sendo entregues. O hospital recebeu mais de 30 novos equipamentos e abriu mais 7 salas de cirurgia. E o número de leitos vai dobrar até o fim de 2026. Aqui, cuidar das pessoas é prioridade. Prefeitura de Canoas, está acontecendo, está avançando. Eu tenho uma pergunta. O nosso setor industrial, tá? Ele está concentrado na São Luís, uma boa parte, eu digo bem substancial da economia de Canoas. Canoas, ela mexeu nos diques, ela está trabalhando para isso, onde foi possível fazer pelo governo municipal aqui. Existe um problema da bacia do Rio dos Sinos ali que atinge diretamente a São Luís aqui. A SIX tem se posicionado sobre isso porque a coisa é séria ali. As indústrias elas são atingidas. Ele agora há pouco lembrou aqui num papo informal que a gente estava de que a Zamplonha, por sorte, aterrou o troço e acabou não sendo afetado. Mas isso não acontece com todas as empresas como a Zamplonha teve essa força. Vocês têm cobrado ou ido junto ao governo estadual, que isso é a responsabilidade do governo estadual, para solucionar esse problema? Nós temos esse entrave aí entre o próprio governo municipal com o governo estadual, né? Então a gente tem um projeto que o governo estadual fez para mudar alguns diques e que a prefeitura aqui contesta e a SIX também contesta porque
porque nós perderíamos uma área substancial da cidade, uma área que poderiam ter empreendimentos lá. E nós temos um questionamento, tanto é que nós estamos para lançar um documento aqui, angariado pelas demais entidades, pelas associações de bairro que foram afetados na enchente, para botar junto com o governo federal, propondo que, na verdade, a gente já tem um DIC que foi criado e que poderia estar sendo usado. Que é a BR. Que é a 448. 448. Ali é um DIC natural, né? E é fácil de resolver. E a água não passou por cima, ele é eficiente num patamar. E é barato de resolver, mas é uma teimosia que a gente vê nas questões ambientais, né? Porque ele tem acessos ali, né? Porque a água tem que voltar também, né? Sim. A água que acumula aqui, não em enchente, mas em alagamento, ela tem que ser canalizada depois para o outro lado. Mas isso é fácil de fazer, né? Na própria passagem que tem por baixo ali da 448. Então, é uma questão de conversar, de ter abertura, né? Que a gente não está tendo atualmente. E que provavelmente vai ficar essa missão para o próximo governo estadual. Daí. Sim, você não já está chegando à eleição, né? Mas acho que é uma briga que a gente vai ter que comprar como cidade, assim mesmo, todas as entidades, todo mundo, porque ali tem um projeto de fato de fazer o DIC, mas ele ainda podemos modificar isso, né? Não, daqui a pouco não fazer alguma coisa. Eu vi aquilo, eu fiquei impressionado. Eu achei que o DIC que fariam ali na São Luís era uma extensão daquele que existia. E não é, vão perder uma grande área ali. É um recorte ali de uma forma que a gente não conseguiu entender ainda, uma explicação técnica para aquilo ali. Né? E é um investimento muito maior do que fazer nas eclusas ali, onde tem a passagem da 448 e resolver. Sim. Né? Tu faz um recorte, tu deixa passar água, mas faz uma eclusa para... Sim, ela vai fechando e abrindo conforme o nível E uma das reclamações importantes do pessoal da indústria ali, do comércio, enfim, as pessoas que investem no bairro São Luís, é que o que falta também ali, muito mais que o DIC, são limpeza naquelas valas que estão praticamente abandonadas. Agora parece que se tomou uma atitude, tá? Poucos dias atrás eu vi as máquinas trabalhando lá. Mas eu acho que precisa mais atenção, mais zeladoria ali, né? Eu digo assim, quando o problema da enchente que atingiu cada cidade, né, foi jogado para o governo estadual, a gente teve um pênalti muito grande ali. Porque tem recurso para isso também, mas que as cidades têm que estar mitigando lá para conseguir receber. Então a gente tem dinheiro retido, né, no governo estadual, que poderia estar se fazendo muito mais para fazer a limpeza dos bueiros, da canalização de esgoto e pluvial também. Porque se luta tanto para trazer empresas, né? E nós estamos, dessa forma, provocando um êxodo dos caras, né? Eles indo embora daqui de Canoas. Né? Nós estamos com outro problema agora na questão pública, né? Que foi feita uma licitação para reforma e aumento do número de casas de bombas, né? Tem um valor maior de 70 milhões já alocado para esse fim. E tem uma disputa judicial daí, que a empresa segunda colocada ajuizou. E agora tem que ser resolvido isso aí, né? E eu fico me questionando assim, gente, o juiz que está julgando isso aí tem que ter prioridade para isso. A gente não pode esperar vir uma enxurrada ou uma nova enchente, que Deus nos liberte disso. A gente não pode ficar esperando. A gente tem que tomar ações rápidas, né? Como o rio não foi o assoreamento dos rios, né? Aí, cara, todo mundo fica levantando e segurando o seu lado, mas ninguém assume responsabilidade. Se nós formos olhar assim, um questionamento que eu vou fazer, né? A FEPE não tem responsabilidade sobre a enchente? Qual é o grau, qual é o percentual que tem? Quando ela toma uma decisão que não pode tirar a areia do rio.
Sim, agora mesmo Né? nós estamos no entrave, né? Que passaram para mais de 90 dias aí, é uma decisão, 60 ou 90 dias, não me Não, lembro bem. essa das casas de bomba que tu falasse aí, por exemplo, eu acho Não, um absurdo. e eu falo Que a da gente vai ter obra. problemas não de enchente daquele nível, mas terá problemas com chuvas Seriam alagamentos, fortes, né? severas, exatamente. E a casa de bomba vai fazer falta. Sim. Não é tão não, mas é um problema igual. As pessoas vão ter dificuldade para chegar em casa e tudo mais. E se tiver um evento extremo, bom, aí sim, né? E a gente está parado nisso com um processo já licitatório em andamento, quase, acho que vai fechar 1 ano e meio que esse processo está parado. Cara, é um absurdo isso, né? Se a gente for pensar no. Não estou falando de prefeitura individual, governo, não. Se o governo, se o ente público fosse uma empresa, tinha quebrado há muito tempo. Quem é que fica 1 ano e meio esperando para comprar um negócio? Porque está discutindo um detalhe, a curva do não sei o quê. E colocando em risco a população, né? Se a gente tiver alagamento, então, nós temos locais da cidade em que os alagamentos são severos, gente, que entra água dentro de casa das pessoas, né? E nós temos agora como melhorar e mitigar isso aí e resolver em algumas regiões esse tipo de problema, e está ali, esse entrave agora que a gente não consegue equipar as casas de bombas, né? Tivemos um evento que não tinha energia daí para as casas de bombas. Sim, e agora parece que foi resolvido, que tem geradores. Então, o que a gente tem que fazer para que não se tenha um evento de magnitude E Regis, tu que é da indústria também, tu acha que esse é o principal nó para a gente atrair novas empresas para cá? Assim, uma certa ainda insegurança em respeito a isso? Esse é o principal nó ou tem outras coisas que nos travam ainda para a gente atrair novos negócios para cá? Então agora nós vamos para uma seara que é bem complexa, né? Porque a área da enchente ali que a gente tem que resolver. Quem é que vai querer investir ali e aplicar tendo uma insegurança? Sim. Né? O outro está na questão da alta taxa de juros, daí como é que eu aplico, como é que eu invisto em produção. Se eu tiver que captar grana, quase inviabiliza, né? Inviabiliza. E a outra esfera agora que veio a complicar foi a reforma tributária, né? Porque a gente tem que ter uma preocupação que para um ente público, para uma prefeitura, com a reforma tributária, ele já não tem mais a preocupação de atrair investimentos para a cidade dos quais o imposto não vai ficar na cidade. Sim. Por quê? Porque toda a geração de imposto que for para fora da cidade fica para o município de destino, né? De quem consome. Então, na indústria, há uma preocupação minha muito grande, né? E da Fiergs e de outras entidades também, que vai deixar de ser atrativo ter indústria. A aposta vai ser só no consumo. É melhor tu abrir uma loja do que uma empresa que produz algo. Então, se tu tiver turismo, Canela tá rindo sozinha. Imagina. Né? Canela, Gramado. Sim, cidades cidades turísticas, enfim, assim, né? E aqui, o que a gente tem que fazer é maximizar o consumo na cidade. Daí, cara, não vai para outra cidade compra aqui, né? Faz a economia local girar, né? Emprego e renda. Só que daí tem outro viés, né? Se eu não tenho empregabilidade, eu também deixo de ter renda. Né? Sim, eu estava conversando sobre isso esses dias, eu conversando com o prefeito e o secretário lá de Nova Santa Rita. Polo logístico, excelente e tal. Eu conversando com eles, legal e tudo isso. Cara, só que a logística não gera imposto local. O cara atravessa, a mercadoria fica depositada aqui. Então o que eu tenho aqui? Tem muito emprego, é bom, sim, mas só o emprego não. Preciso ampliar com indústria. O cara que tem que ganhar bem, que a indústria paga melhor que o comércio, então é um emprego mais qualificado. Eu preciso botar esse cara aqui, eu tenho que trazer a indústria. Eu estou usando o polo, eles estão dizendo, né? Usando o polo logístico como um atrativo para botar uma indústria. Tu tem teu estoque, tu tem tua distribuição ligada aqui a alguns metros ou quilômetros da tua empresa. Então isso é um atrativo. Mas sem isso, o polo logístico por si só não gera imposto. Bem nessa lógica que tu está falando, né? Citando nessa linha que ele está falando aqui, nós estamos com revisões de planos de diretor nas 2 cidades, tanto em Santa Rita como em Canoas, tá? Vocês têm participado desse processo? Sim, inclusive na última reunião que teve a parte do desenvolvimento, eu participei também, né? Eu tive presente lá. E a Six também estava presente.
um dos questionamentos que a gente tem, né? A gente tem uma indústria da área da construção muito forte agora em Canoas, né? Na verdade, a cidade virou um canteiro de obras. É um canteiro de obras, de prédios e condomínios e tudo mais. E nós temos ainda o entrave da base aérea, que é o problema de altura, né? Dos prédios Sim, e tal. desde que eu vim para Canoas em 1978, aliás, a gente morava no prédio mais alto, que é na Fioravante Milanês com a 15 ali. Damásio Rocha, Damásio famoso. Rocha, sei. famoso. Teve um crime ali, um médico Sei. matou um cara assim, sei lá. Mas é mais conhecido por você ter o primeiro endereço. Tem o endereço lá. Então aquele foi durante muitos anos o único prédio alto de Canoas Aham. que teve. Não sei por causa da localização, ele podia Sim. ser mais alto. Depois vem o Monte Vêneto, que é aqui perto do Moinhos ali, e agora tem vários prédios aí que estão altos. Eu não entendo essas coisas de base aérea e qual é a altura que tem que ser para os aviões pousar, mas eu vejo que dá para fazer mais prédios altos. Marcos, se a gente for olhar assim, chegando no aeroporto de Congonhas, né, que o avião passa Sim, na piscina do prédio, sim, a dá asa, para enxergar o cara mergulhando. a asa passa na piscina do prédio ali, e na verdade o que a gente tem que ter um cone de aproximação, mas aqui em Canoas ficou a cidade sendo o cone, é um cone muito estendido, não precisa daquilo ali. Sim, E não é voos comerciais, é voo da base aérea. mas tu sabe, Marco, que a gente pode, porque recebe voos, por exemplo, o presidente da República, quando vem para cá, pousa na base aérea, né? sim. Não pousa no aeroporto Salgado Filho. Então, assim, pode também para voos comerciais. É só fazer o cone, reduzir esse cone e fazer um cone apropriado. Isso, porque essa regra, eu tava falando com um construtor também, casualmente o construtor ali do shopping ali, ele tava me dizendo isso. Essa regra foi definida numa época em que não tinha tantos instrumentos de aproximação e decolagem, enfim, aqui tem neblina, então o que tem que ser? Campo. Melhor é não ter nada, porque o avião aproximar errado não vai bater em nada. Só que agora tem esses instrumentos, tem essas ferramentas, claro, vai ter que a base aérea vai ter que puxar um pouquinho no investimento, tudo, mas é possível fazer para não reduzir tanto o crescimento da cidade, né? E sem falar que tem, aí tu falaste do cone, a zona de manobra que o avião precisa, ela é menor hoje também. Então tem áreas da cidade que hoje não pode ter prédio. Eu acho que ali a partir do hospital ali do Graças, ali, aquela região também não pode construir muito alto. Ali já está tudo liberado. Provavelmente ali não tenha mais essa necessidade. Então tem áreas da cidade que já estão fora. Só que não tem essa, não sei se o plano está discutindo isso. A gente conversou com a secretária, não perguntou sobre isso, né? Se essa discussão já está sendo colocada nessa revisão. Sim, já está. Porque a gente precisa elevar em alguns lugares a possibilidade, né? Esse é um tema que já está sendo tratado ali junto. Inclusive liberação de áreas, né, que estão aí com proteções ambientais, ou a própria área da base aérea, né, que as pessoas hoje e bem atrás ainda acham que a base aérea tem muita terra que estão paradas lá, que impedem a cidade de ter um crescimento maior. Esse tema não tem conhecimento. Então. Eu tenho, não sei se vocês conhecem a história do Vasco da Gama lá, o São Januário, estádio do Vasco, que vai ganhar, acho que se não me engano são 500 milhões. Ganhar não, ele está vendendo, que é o índice construtivo. Lá foi liberado um índice, para aquela região onde está o São Januário, um índice construtivo bem mais alto. Então o que ele está fazendo? Ele está vendendo esse índice para outros lugares que não tem, então mais próximo da praia, não sei o que lá. O cara tem um terreno que tem um índice baixo. Ele vende uma parte daquele índice lá, o cara constrói na praia. E aí vai ganhar um dinheiro. Então, inclusive, essa questão, né? Tem áreas, de repente, que vão ser preservadas, que vão ser aqui na cidade, podem servir de faturamento para isso, né? Os times de futebol estão todos olhando, porque tem grandes áreas, verde, permeável, um monte de coisa que serve para esse índice, né? E isso para o ente público é um meio de arrecadação. Meio de arrecadação também, porque o cara vai ter índice construtivo, vai pagar imposto, tributação sobre aquilo. E para quem tem uma propriedade que pode preservar áreas de escape de água e não sei o que mais, também. O cara tem um ativo ali em cima do terreno dele, não é só o prédio que precisa ser construído. Mas enfim, essas evoluções a gente tem que... Vamos falar um pouquinho do PCI, tá? Eu soube que eu adoro PCI. Tu está ampliando tua empresa lá, mas não é esse assunto também não é. Vamos lá. Saiu agora há poucos dias aí que o prefeito vai fazer um investimento forte aí com aquele empréstimo que eles tiraram do Banco do Brasil para duplicar ali a estrada do Nazário até Cachoeirinha, né? Exatamente.
que isso vai ser de bom para o PCI? Tu que faz parte do consórcio lá e tá na equipe diretiva, né? Que hoje tem como é que a gente chama quando é que passaram, porque não é mais... É uma governança que não é pública, né? Isso. É uma governança participativa, na verdade, né? Da quádrupla hélice. Então, o que a gente viu? Falei com o prefeito ontem, ele me deu essa notícia. Para nós, todo o desenvolvimento é importante, né? Então, ali o acesso vai ficar muito mais fácil. E o que a gente vê quando duplica ou quando tem uma infraestrutura maior? Novos investimentos vão surgindo na região. Então, o Parque Canoas de Inovação ali, a gente tem uma expectativa de ter 90 empresas lá. Mas tem um entrave que a gente tem que resolver. Primeiro é a governança, que tu falasse ali, né? Para que, havendo mudança da governança municipal, o projeto continua, né? É um projeto que não é do prefeito A, do prefeito B, do prefeito C, é da cidade. Então, agora está sendo constituído isso. Então, e aí o próximo passo é que a gente consiga investimento para fazer a infraestrutura do parque. Qual é o problema que a gente tem hoje? Nós temos área, tem 200 hectares disponíveis lá, mas não tem infraestrutura, não tem arruamento, não tem esgoto, fibra, energia. Então, tudo isso aí precisa ser feito de antemão para que uma empresa realmente vá se instalar, né? Sim, vocês vão oferecer essa estrutura para que a empresa, como incentivo para a empresa se instalar. Nós temos que ter a solução para isso, porque hoje não tem, né? De ter recursos para fazer essa infraestrutura. Então, o próximo passo que nós temos é buscar a solução para esse investimento. Mas já tem, a gente falou outra vez, 3 empresas já amarradinhas, né, para chegar ali agora. Isso, tem as 3 empresas e de novo, né, agora a gente está no impasse de novo. Pô, como é que eu invisto tendo uma necessidade? Porque a indústria de tecnologia, assim, ó, na verdade, ela não tem capex, né, para servir de garantia, ok? Então, ela tem que buscar isso aí em recurso no meio financeiro. BNDES, o Badesul, o BRDE que tem aqui e tal. E aí, cara, uma taxa de juros que está hoje no mercado é de se questionar, né? Se é o momento ou não de fazer. Mas eu sempre oriento o pessoal assim, gente, faz a coisa ser mais aguerrida agora, né? Mesmo que tu tenha que vender a janta para pagar o almoço e, cara, dá um jeito, faz, porque quando o momento de ascensão e da crise passar, Tu tá pronto. tu já tá preparado. Né? Eu penso nisso também. Às vezes é melhor segurar o cinto, apertar, fazer, mas seguir avançando. Sim. Do que tu esperar passar a crise. O Brasil a gente vive em crise depois de crise. Né? E tu sabe que eu tenho um mantra, assim, né? Eu tava na dúvida se a gente ia fazer um investimento de ampliação agora. Não, daí olha Paraguai, cara, não quero sair do meu país, né? É aqui a minha base. E aí eu lembrei de todos os momentos que a empresa teve ciclos de evolução e pulos de evolução expressivos, foram nos momentos de crise e foram nos momentos que a gente investiu daí na crise. Então, assim, que é aquela história, né? Eu tenho um objetivo lá na frente que eu tenho que cumprir. O que eu preciso fazer para que isso aconteça? Cara, eu vou ter que me puxar, eu vou ter que sair da zona de conforto, eu vou ter que fazer muito mais com muito menos. E aí vem de novo, né? Inovação, o que eu preciso fazer para ter um diferencial competitivo. O que eu consigo entregar para o mercado que o mercado valoriza, que vai me pagar melhor. Como é que eu tenho maior valor agregado perceptível para o meu cliente, né? Então, tudo isso aí te leva a tomar ações daí, né? Sai da zona de conforto. Cara, tira a bunda da cadeira e vá agora já estou em campanha para tu ser o prefeito do PCI. E foi exatamente isso que o Inova propôs ali, né? Em todas as palestras que a gente viu, né? A pessoa saber trabalhar com um tempo que hoje é muito curto, né? Para te estar vencendo crises, inclusive, e crescendo, né?
Sem dúvida. E é legal que à medida que tu vai pegando a inovação e introjetando ela dentro dos processos da tua empresa, ok? E vai pegando mais gente para encampar isso aí, criando tipo uma cultura dentro da empresa, a roda depois ela começa a girar normal, sozinha, né? Porque tu cria a cultura de inovação. A Exatron, em março desse ano, ela ficou entre as 3 empresas mais inovadoras do país no prêmio da CNI do Sebrae, né, que foi feito a premiação em Brasília, da Lei do Bem das médias empresas. E em 2024 a gente ficou na 29ª colocação entre as empresas mais inovadoras da região sul. Então, assim, e se tu for olhar assim, cara, o que vocês fizeram de tão inovador? Nossa, a gente já vem inovando há, 20 anos, né? Primeiro, inovações pequenas. E à medida que tu vai introjetando e fazendo isso ser uma metodologia, um processo, tu vai introduzindo aquilo, cara. Hoje a gente trabalha com as universidades locais, a gente trabalha com ICTs, a gente trabalha com ICTs nacionais. Acho que ontem tu subiu, inclusive, um grupo de alunos lá, né? Isso, na tua rede. Formandos pro futuro. Sempre é muito legal receber essa gurizada, assim, porque eles não têm uma noção do que é uma indústria, principalmente, né? Eu entrei na cabecinha das crianças. Eles ficam vislumbrados aí, porque a indústria de todos os modelos de negócio é o mais completo que tem, né? Porque a gente faz desde o projeto, desenvolvimento do produto, produção, até comercialização, o balcão de venda marketing, mesmo. Tem tudo. E aí foi prazeroso, a gente fez uma dinâmica com eles lá de IA daí, que nós criamos agora dentro da Exatron um time de inteligência artificial. E a gente quer revolucionar os processos da empresa como um todo, assim. Bem aquela proposta que o Guto lançou. Não, o Guto, cara, ele foi cirúrgico na fala dele. Nossa, ele como morando em Canoas, como ele diz, né? Eu sou um morador de Canoas, ele nos puxou para resgatar assim, cara, olha o valor que a cidade tem e o valor e o que cada um de nós tem para dar para a cidade, né? Isso eu também achei uma coisa bacana que ele disse, que a gente tem que devolver isso. A oportunidade teve, devolve também. Teve uma coisa muito interessante, que quando ele mostrou aquela foto dele na frente daquela loja da Claro, ali na galeria, assim, que tinha do lado da sorveteria Guts ali, né? A antiga Guts, que agora não existe mais. O paradão da Vitor Barreto. Meu primeiro celular eu comprei com o Guto. Pô, sério? Era aquele que tu abria o flip, assim, sabe? Sei. Tinha os tijolão, né? Sei. Ele me vendeu aquele que tu abria, que era um Nokia, a coisa mais linda do mundo. Eu olhei, mas que eu conheço esse gordinho, olha onde é que ele chegou, rapaz. Os gordinhos são gente boa, né? E ele fez um negócio legal, que ele chamou todo o canoense no Bril para, cara, vamos repensar a cidade como uma coisa para todos, né? Melhorar os bairros. Tem uma preocupação muito grande, Formando para o Futuro faz isso, né? Que é mostrar para o jovem que mesmo tanto o Formando para o Futuro, a Uniriter, a gente também tem o Jovem Tech ali, pegar a gurizada de periferia e mostrar que tem algo diferente daquela bolha que eles vivem. E é isso que a gente precisa fazer. A palestra do Guto foi tão boa, que a outra que sucedeu a dele era ótima também, mas ela quase ficou apagada pela primeira. Mas aí depois tu vai pegando, o cara também se puxou muito, não me lembro o nome dele agora, mas... Darlan. O Darlan se puxou muito, né, para trazer o público para ele, porque ele ainda estava impactado com a primeira. Sim, não, o Guto, assim, ele botou um questionamento ali que foi importante. Eu acho que era o momento da gente repensar mesmo. E, pô, tu vê assim, ele é um empresário de sucesso, e tal, e se prontificou para o Inova, né, para palestrar também. E daí tu ouve dele assim, não, eu tenho um compromisso com a cidade. E eles divulgam isso aí, agora fica isso aberto.
Pra mim foi... E aí, o seu Guto, tá, depois tu vai nos ouvir lá, cara, eu vou te cobrar isso todos os dias, né? Olha só o bronco que tu arrumou. Grande abraço aqui do coração. Não, mas eu fiquei impactado com isso também, porque a gente às vezes fala disso, a gente quer crescer, a gente quer inovar, quer fazer, mas a gente tem um compromisso com quem dá oportunidade pra gente, com a cidade, com o ambiente que a gente vive, com os primeiros negócios que a gente fez, vai ser aqui com relações que a gente tem. A gente tem um compromisso de devolver de alguma maneira isso. E né? o positivismo dele foi tão bom porque a tendência do empresário, até da pessoa física mesmo, do cidadão canoense, é reclamar da cidade, né? E ele não, ele foi grato por tudo que a cidade deu para ele. E a gratidão, que ele mesmo ponderou lá, era a principal palavra da palestra. Tá? Ele estava muito grato por estar num momento podendo palestrar para a cidade onde ele se desenvolveu, né? E curioso, assim, cara, ele abrilhantou a abertura do Inova, né? De uma forma sem igual, assim. E a gente não tinha ideia que ele ia fazer aquilo ali. Foi muito do coração, foi muito espontâneo, sabe? E dentro, claro, ele é um cara que trabalha com inovação, né? Junto com o Gramado Summit, com todos os negócios que ele tem, né? Que são o foco raiz da inovação. Mas, pá, quando ele se tira aquela condição, né, de um empresário de sucesso e abre o seu coração e instiga os demais a repensarem, né, o que cada um de nós pode fazer pela cidade, aquilo ficou muito marcado. A palestra do Arlan foi mais assim sobre inquietude, sobre tu. Ali eu acho que também serve muito do que ele falou. Eu saí das duas palestras assim bem impactado também. O Darlan para mim também foi um cara. O Guto mais, porque eu acho que eu enxerguei isso que tu tá falando, assim. Pra mim, eu enxerguei o Guto de Canoas. O cara tava falando como um cara Aquele carinha que comeu um X contigo, isso. Pra mim foi diferente. Que delícia. O outro foi mais uma palestra mesmo. Mas o cara falou muita coisa sobre que eu acho que o nosso empresário médio precisa perceber. Tem que ser inquieto, tem que querer, tem que se motivar por alguma coisa. A inovação, acho que tem isso. O cara tem que estar um pouquinho acelerado, assim, né? Querendo fazer diferente, entregar alguma coisa nova pro cliente que está ali na frente. As mesmas soluções não vão dar mais. Não vão permanecer. Exato, elas vão diminuindo quando vê já foi. Então, o cara aquele que deixou de... O ex-bilionário americano, né? O cara ficou pobre, foi morar na rua, uma entrevista, foi entrevistar o cara. Sabe como é que tu perdeu toda a tua fortuna? Isso primeiro foi aos poucos, depois foi tudo de repente. Sabe? Porque, claro, quando tem muito dinheiro, gastam bastante, mas é pouquinho, né? Quando você entra no final, acabou o dinheiro. Aí abre a válvula. Exatamente. O fim da empresa, o fim do negócio, o fim daquele modelo é meio assim também. Parece que não termina. Quando vê, e agora? Acabou. Não vende mais, não serve mais. O mercado quer coisas novas. Então, ser inquieto, eu gostei disso, assim. Do que ele falou, ó, ser inquieto é importante para a gente poder enxergar isso. Né? Quando é que é o fim daquilo ali para a gente recomeçar, né? Rodrigo, e é importante frisar a inquietude, a criatividade. Cara, nós temos um povo que é muito criativo. Né? Se nós soubéssemos potencializar isso aí para gerar valor, nossa, nós seríamos um outro país. Mas essa inquietude, hoje, a gente tem que introduzir dentro da empresa, mesmo se ela não tem esses entes, né? Trazer a gurizada ou o inquieto para dentro. Porque é muito simples, o modelo de negócio em 2030, ele não será nada parecido com o que a gente tem hoje em 2026. E nós estamos falando de 4 anos só. Sim. Né? Isso é muito impactante. Cara, a coisa vai mudar de uma forma assim que lá em 2030 a gente vai olhar para 2026 e não vai entender como é que próxima Copa já não é mais. Não é. Tá? Nós vamos tentar ser hexa na próxima, mas já não vai ser um modelo de negócio que estamos vivendo hoje. Não, e aí vai. Se a gente quer falar de futebol também, eu sou um crítico construtivo, né? Cara, a gente tem que mudar o modelo que é e voltar à essência do futebol. Exatamente. Né? Esse futebol TikTok, esse futebol de cabelinho, de chuteirinha, de roupinha, de ostentação, cara, isso aí não ganha Copa. Já foi, né? Não dá mais. Sim. Não, nunca ganhou, né? Cara? Não, já foi no sentido de que passou o tempo. Já. E daí a gente vê as outras seleções que estão jogando futebol mesmo. Nossa, é gostoso de ver, é prazeroso de ver. Melhor Copa de todos os tempos, para mim. Tu achou essa aqui? Tu sabe, Marco, que uma coisa que ficou evidente é que aqueles times, aquelas seleções que não eram tão expressivas,
hoje estão niveladas ou chegando perto das grandes seleções. Eu achei o seguinte, eu tava crítico antes, né? 48 seleções, vai ser um horror. Essa troça aí, ninguém vai assistir, vai ser cansativo, ninguém vai aguentar. E foi cada jogo, mesmo aquelas seleções fracas, né? Tidas como fracas, disputaram bastante. Cabo Verde é o exemplo, mas outros também. O jogo que o Egito fez contra a Argentina, quase ganhou, quase eliminou o próprio Irã, né? Irã e tal. Então, com todas teve cada jogão. Que perdeu o jogo no fim por um gol anulado ali. No fim, fiquei surpreendido. Entregou muito mais, né? Foi muito divertido assistir, porque também tem outra coisa. A gente não consegue parar para ver os jogos da Copa. Mas sempre tu tinha um jogo para ver, para acompanhar, pegar um pedaço, e sempre era um bom jogo. Em Rodrigo e Marco, e uma coisa que foi muito marcante nessa Copa, que um meio de comunicação fez uma disruptura e virou um exemplo para o mundo. Exatamente. Chegando a 50 milhões de espectadores. A inovação. Cara, que inovação isso aí, né? Que mudança. E quebrou com a comunicação convencional. Convencional, né? Via TV, que era o que via até então, né? Eu era um cara que não via. Sério, bem real. Eu não ia botar no YouTube para ver jogo de partida, né? Tendo toda a qualidade que tem a TV, tanto fechada como aberta, mas não importa. Claro que os caras vão reclamar que tinha um delay aqui, outro ali, mas isso aí é despeito pelo sucesso dos caras. Não, pra te ver, eu acho que o futebol sempre serve para comparar com política, com a vida e tal, mas esse é o exemplo, né? Como a inovação muda o que a gente está acostumado, como é que é? Ela rompe esse ciclo de ruptura, rompe esse ciclo que a gente estava acostumado e entrega coisas que a gente de repente não estava esperando com muito mais qualidade. Eu acho que esse é um bom exemplo para as empresas do dia a dia mesmo. Ó, quando que a gente pode virar a chave, né? O cara que saiu da quinta divisão, que ele transmitia jogos da quinta divisão do campeonato. Sim. Ele era um comentarista, ele fazia... Ficava, né, um sucesso mundial e até um orgulho para ele é um país. Case, virou um case mundial e outra, né? Já a TV convencional, os modelos de negócio convencional vão ter que se adaptar. Não, mas eles já estão fazendo uma ação para proibir que. Sim, isso também. Para a próxima Copa. Em vez de aí que está um retrocesso, aí não é inovação, porque vai proibir uma coisa que quer. Mas Marco, é notório quando há uma disrupção muito grande, como foi o caso do Uber, né? O Uber é um bom exemplo. Nossa, o Uber é o melhor exemplo que tem. Cara, todo mundo, os taxistas, lutaram contra. Quando o negócio é tão bom, não tem como lutar contra. Ou tu vai e joga o jogo, ou tu tá fora, entendeu? Então, Uber, Airbnb, né, iFood, nossa, a gente tem exemplos assim de que são disrupção e aí, cara, aquilo vai predominar. Sim. Né? Mas, claro, o negócio antigo, né, o modelo de negócio antigo reage, que é natural também, né? Não, é do jogo. Claro. Summit Canoas, Six Canoas é um case de sucesso. Vamos trocar para frente. Não, vai dar certo sim. Lembrando que o nosso episódio tem o apoio aqui da Six e da Prefeitura de Canoas. A qualificação do Hospital Universitário de Canoas está avançando. A Prefeitura de Canoas está trabalhando na qualificação da estrutura e ampliação do atendimento no Hospital Universitário. E as primeiras melhorias já estão sendo entregues. O hospital recebeu mais de 30 novos equipamentos e abriu mais de 7 salas de cirurgia. E o número de leitos vai dobrar até o fim de 2026. Aqui, cuidar das pessoas é prioridade. A Prefeitura de Canoas está acontecendo, está avançando. Regis, muito obrigado por ter vindo de novo aqui. O resto é de casa. O resto do Dalton, a gente entrevista vir aqui para a gente fazer esse balanço aí, né? Que para mim, foi nos últimos 10 anos o melhor evento com essa ideia, essa proposta de vocês, né? De Canoas. E venham para a aldeia, né? E 2027, o Inova Summit. Talvez a gente tenha um estúdio dentro da Summit. A gente está pensando em montar um estúdio lá. Vamos fazer isso aí. Vamos fazer. Eu tô, enfim, falei pro Marco já. Muito bom. Muito obrigado. Valeu.